Fala pessoal, a segunda aula aqui de gestão de contratos focado aí para o TSE/TRE unificado. Eu tenho, antes da gente realmente iniciar nas questões, né, e nas revisões, tenho algumas coisas para falar. Primeiro, né, que esse material que eu vou estar utilizando vai estar no meu Drive com link na descrição para você baixar, para servir de apoio enquanto você assiste aqui esse vídeo, tá? Eu trouxe questões aqui de 2024 do CESP, tá? E também, ao final da aula, eu elaborei algumas questões inéditas. Ficou muito legal esse material aqui, tá? Muito legal mesmo, e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Coisas importantes, tá? Eu preparei as questões inéditas, assim, bem aprofundado, assim, com fundamento bem fundamentado, tá? Que eu aposto que você vai gostar e vai ajudar muito você, muito de verdade, tá? Você a acertar questões do jeito CESP de cobrar no dia lá que você for fazer a sua prova pro TSE/TRE, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, tá? Que a gente vai ter muita coisa boa aqui. Vamos para primeira questão. Como é que eu falo sempre que o nosso método de estudo aqui nos nossos vídeos? Primeiro, a cada questão você vai pausar, resolver, né? Vai ler e resolver, depois você vai despausar. Se você tiver baixado o material de apoio, né? Você dá uma olhada e depois você despausa e olha a resolução, tanto no vídeo como no material de apoio, tá? Assim, é uma complementação para você, tá? É um exercício para você também, beleza? Então, tamo junto. Vamos lá. Primeira questão. Entre os objetivos do processo licitatório está o incentivo à inovação e ao desenvolvimento nacional sustentável. Tá? Aqui está essa questão, né? É do Ministério Público Estadual do Tocantins, né? 2024, para a área de assistente administrativo. E diz assim que entre os objetivos do processo licitatório está o incentivo à inovação e ao desenvolvimento nacional sustentável. É uma questão tranquila, né? Proibido errar na sua prova, tá? Tá certo? De acordo com o nosso artigo 11, tá? Eu trouxe o artigo 11 com todos os 4 objetivos aqui do processo licitatório. E eu vou, a cada inciso, linkar o que as bancas costumam cobrar, tá? Como pegadinha para você na hora da prova, principalmente certo e errado, tá? O artigo 11 diz assim: o processo licitatório tem por objetivos: inciso 1, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Numa questão mais mediana, e eu já vi muito as bancas cobrarem isso aí, tá? Falar que exceto no que se refere ao ciclo de vida do objeto, tá? Mas você marcaria errado, porque é inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Eu já vi questões também falando assim, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para o contratado. E você marcaria errado. Eu já vi bancas cobrarem isso, mas é mais vantajoso para a administração pública. Parece besta, né? Mas essa troca faz com que a questão fique errada. E você não vai cair nisso aí. Tudo bem? Inciso 2. Assegurar. Qual é o segundo objetivo do processo licitatório? Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Como é que as bancas costumam cobrar esse inciso 2? Por exemplo, eu já vi cobrando assegurar tratamento diferenciado entre os licitantes. À primeira vista, parece muito legal assegurar o tratamento diferenciado, né? Os iguais tratam iguais, os diferentes tratam de forma diferente à medida de sua desigualdade, né? Mas não, tá errado. É assegurar o tratamento isonômico, tá? Eu já vi também falar que evitar o tratamento isonômico. É errado, porque é assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Percebe que eu estou passando em cada inciso e falando como as bancas costumam cobrar cada inciso dos objetivos? É assim que é. Inciso 3.
evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestadamente inexequíveis. Olha essa palavra aqui. E superfaturamento na execução dos contratos. Percebe que o objetivo também é evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestadamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Como é que as bancas costumam cobrar esse inciso 3? Eu já vi falar que é incentivar... Eu já vi cobrar que é incentivar contratações com sobrepreço. Mas não, você marcaria errado. Porque é evitar contratações com sobrepreço. Eu já vi também, assim, evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestadamente exequíveis. Exequíveis. Mas você sabe que não é exequíveis, é inexequíveis. Eu já vi banca cobrando isso. E estava errado. É inexequíveis. Se você não ficar atento, você é. Numa leitura rápida, a 20ª questão, você lê rápido, lembra do artigo 11 e marca correto. As bancas são assim. Agora o nosso gabarito, inciso 4. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Isso aqui é tanto objetivo como princípio do processo legislatório. Princípio no artigo 5º da lei em estudo e também o objetivo, que é incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Como eu já vi as bancas cobrando isso aqui, já vi falar que é incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional, na verdade, incentivar a inovação e o desenvolvimento internacional sustentável. Já cobraram isso aí. Fica atento. É nacional. É nacional sustentável, não internacional. Já cobraram isso aí. Fica atento. Então, por isso que a nossa questão ficou correta. Porque sim, tem por objetivos o incentivo à inovação e ao desenvolvimento nacional sustentável. Vi que eu passei nesse artigo 11 todinho com você e falando cada inciso como as bancas costumam cobrar. Vamos para a próxima questão. Essa questão eu considero difícil, bem difícil, tá? Bebi uma água aqui. Na contratação de projetos e serviços de desenvolvimento de software, os autores devem ceder à administração pública todos os direitos patrimoniais a eles relativos. Assim, os softwares poderão ser livremente alterados e utilizados em outras ocasiões, sem necessidade de novas autorizações por parte dos autores. Pessoal, essa questão eu considero bem difícil, ela está correta, em virtude do artigo 93, tá, da Lei de Licitações, que diz que nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação de informação, que são os software, né? E a respectiva documentação técnica associada, o autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a administração pública. Percebe? É isso que a banca cobrou. Isso aqui. E hipótese em que eles poderão ser livremente utilizados e alterados por ela, por quem? Pela administração. Em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu autor. A banca cobrou isso aqui. Por isso está correto. Tá. Vamos para a próxima questão. Essa questão é de múltipla escolha. Na sua prova vai ser certo ou errado. Mas essa questão é muito boa, tá? Porque assim, a lei exige mais do que um simples decoreba da lei, tá? Vamos lá. Caso um órgão da administração pública pretenda celebrar contratação cujo objeto seja bens ou serviços produzidos ou prestados num país que envolva cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, nos termos da Lei 14.133 de 2021, a licitação será: letra A, dispensada a depender do valor; letra B, inexigível independentemente do valor; letra C, inexigível a depender do valor; letra D, dispensável a depender do valor; ou letra E, dispensável independentemente do valor. Bom, eu acho que aqui você já conseguiria eliminar, né? Pelo menos você elimina as mais
Isso aqui você eliminaria, não é inexigível, né? Espero que a sua dúvida seja só quanto ao valor, né? Que é dispensável. Você sabe que é dispensável. Letra correta é a E. Por quê? O nosso artigo 75, que trata dos casos de licitações dispensáveis, né, diz assim, no inciso 4. Presta atenção nisso aqui. O CESP anda cobrando muito esse entendimento de natureza do objeto e não de valor. Ó. A licitação é dispensável a licitação para contratação que tenha por objeto. Ó, ela está levando em conta que é objeto e não valor, que tenha por objeto. Ou seja, que tenha por característica, né? A linha F. Bens ou serviços produzidos ou prestados num país que envolva cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Fala aqui para contratação que tenha por objeto, percebe? Não é por valor, é por objeto, pela característica do objeto. Olha o que eu escrevi aqui. Ademais, percebe-se que essa dispensa não é levada em conta o valor, mas a característica do objeto. Por isso que a questão está correta. É aí, dispensável independentemente do valor. Se tiver essas características aqui, não importa o valor, vai ser dispensável. Não depende do valor, depende da característica para encaixar em indispensável, tá? Então por isso que a questão, a letra correta é a letra E, que fala que é dispensável independentemente do valor. Vamos para a próxima questão. Determinada autarquia federal pretende firmar contrato administrativo para a contratação de estudos e serviços técnicos de arquitetura especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados os preços unitários, sendo irrelevante o preço global. É outra questão que eu considero difícil, tá? Que o CESP cobrou, a prova era o CAL, arquiteto e urbanista, em 2024. Tá errado, pessoal. O nosso artigo 59, parágrafo 3º, diz assim, ó, no caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito da avaliação de exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários, todos como relevantes. Tá? O que a questão diz? Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados os preços unitários, sendo irrelevante o preço global. Mas o parágrafo 3º do artigo 59 diz que tanto o preço global, os quantitativos e os preços unitários serão todos eles considerados relevantes. E a questão diz que ia ser considerado relevante o preço global, por isso que está errado, tá? Para a próxima questão. Considera-se que, durante a execução de um contrato de aquisição de equipamentos, tenha sido detectada a necessidade de aumentar o quantitativo. Tá? O contrato está em execução e constatou a necessidade de aumentar o quantitativo. Tá? Nesse caso, a administração poderá alterar o contrato unilateralmente. E aí, certo ou errado? Tá certo, né, pessoal? Vocês gostaram dessa figurinha? Ó, tem até figurinha agora. Por que tá certo? Primeira coisa que eu quero que você saiba. Nesse artigo 124, a lei lista os casos em que a administração poderá alterar o contrato de forma unilateral, e são duas opções. São essas duas opções aqui que a administração poderá alterar o contrato de forma unilateral. E a outra opção de alteração é acordo entre as partes, que são várias possibilidades. Essa de alteração unilateral são só duas possibilidades, que são essas duas aqui. Já acordo entre as partes são várias. Então, pela teoria do mínimo esforço que você deve fazer, decorar pelo menos, tá? O ideal, decore os dois, esse que é o ideal. Mas pelo menos decore esses dois casos aqui, que tem mais incidência em prova, que é a alteração unilateral, quando a administração pode fazer alteração unilateral. Tá?
que se não for uma dessas duas hipóteses, você elimina, que provavelmente vai ser acordo entre as partes, tá? Primeira hipótese. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos: unilateralmente pela administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações de quem? Do projeto, para melhor adequação técnica a seus objetivos. Essa é a primeira possibilidade de alteração unilateral pela administração. A segunda alteração é quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de quê? De acréscimos ou diminuição quantitativa de quantidade de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei. Que possibilidade é essa? É aquela possibilidade de a administração alterar, né, para mais ou para menos, até 25%. Né? Quer dizer, o contratado é obrigado a aceitar para mais ou para menos alteração da quantitativa do objeto. Tá? Para mais ou para menos, até 25%. No caso de reforma de edifício, é até 50%, mas é para mais, não para menos. Tá? E é isso que essa letra B fala. Essa alteração é unilateral, que é quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição. Acréscimo, regra, 20% para mais, 25% para mais, e exceção, reforma de edifício, que é até 50%. Diminuição, só 25%. Tá? Quantitativa de seu objeto, nos limites, que são os limites que eu acabei de falar, permitidos por lei. Tá? Por isso que a questão foi considerada correta. Vamos para a próxima. Pessoal, aqui a gente vai começar a sequência de questões inéditas, tá? Que eu criei com base na relevância para a prova. Tá? Com base naquilo que eu acredito que o CESP deva cobrar na prova do TSE/TRE. Tá? Aqui para frente eu acho que está muito legal o vídeo, tá? Muito legal mesmo. São procedimentos denominados auxiliares expressos na lei, o credenciamento, procedimentos denominados auxiliares, o credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preços e o registro cadastral. E aí, certo ou errado? Tá certo, né, pessoal? O artigo 78 diz que são procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta lei: o credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preços e o registro cadastral. Cachorro latindo aqui que nem aguenta mais. Tá. Agora eu quero trazer um aprofundamento, tá? Quero que você saiba de algumas nomenclaturas que a lei traz, para você não confundir, e as bancas fazem você confundir isso aqui, tá? Eu já vi muitas bancas confundindo essas nomenclaturas. Você não vai confundir mais. Não confunda modalidades de licitação, procedimentos auxiliares, modos de disputa e critérios de julgamento. São 4 nomenclaturas diferentes. Tá? Aqui a gente vai primeiro ver o que é modalidade de licitação. É aquela listada pelo artigo 28, que diz que é pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. As bancas estão ainda cobrando muito, assim, que diz assim, são modalidade de licitação, aí coloca a tomada de preço e coloca o convite, que era a modalidade da licitação da lei 8666. E não é mais. Tomada de preço e convite foram extintos, né? E as bancas costumam cobrar ainda isso. Dizer que são modalidade de licitação, convite e tomada de preço. Aí você marca errado, por que não? Não é modalidade mais. As modalidades são essas 5 aqui, da nova lei: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Esse concurso aqui não é concurso público, é outro concurso, tá? Não confunda. Eu já vi questões confundindo, fazendo você confundir. E, por certo, né, a questão sendo considerada errada, dizendo que esse concurso aqui do inciso 3, do artigo 28, se confunde, né, com o concurso público. Tá totalmente errado, tá? Agora a gente vai ver o que são procedimentos auxiliares, que é o tema da nossa questão, né? São credenciamento, artigo 78, pré-qualificação,
procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral. Esses são os procedimentos auxiliares. Agora a gente vai ver o que é modo de disputa. Eu trouxe essas nomenclaturas aqui para você não confundir, para você saber o que é modalidade de licitação, para você saber o que é procedimento auxiliar, para você saber o que é modos de disputa e para você saber depois o que é critério de julgamento. Agora, o que é modo de disputa? A lei, no artigo 56, diz assim, ó, o modo de disputa poderá ser isolado ou conjuntamente, aberto e fechado. Existem dois modos de disputa na lei de licitações, aberto e fechado, tá? É isso que eu quero que vocês saibam, aberto e fechado, modos de disputa. Agora, o que é critério de julgamento? O artigo 33 aqui diz que o julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. Julgamento, critério, julgamento, tá? Menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso do leilão, e maior retorno econômico. Ó, esses critérios de julgamento aqui são muito importantes, tá? Você vai ter que saber, né, quais modalidades usam quais critérios, tá? Isso aí você vai ter que saber, tá? As bancas cobram muito isso. Por exemplo, pregão. Pregão usa menor preço e maior desconto. Pregão usa isso aqui, ó. Por exemplo, concorrência. Concorrência usa todos esses aqui, menos o maior lance. Por que menos o maior lance? Porque o maior lance é exclusivo do leilão. Nenhuma modalidade de licitação que não seja o leilão usa o maior lance. O maior lance é exclusivo do leilão, tá? Então, assim, a concorrência usa todos esses critérios aqui. Menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico. Só não usa o maior lance porque é exclusivo do leilão. Preste atenção em maior retorno econômico. Muita gente cai porque não conhece que isso é um critério de julgamento, porque não faz meio sentido, né, com a função da administração pública, esse maior retorno econômico. Mas você vai aprender quando você estiver estudando a sua lei 14133, que esse maior retorno econômico é aplicado exclusivamente para celebração de contratos de eficiência, tá? Maior retorno econômico, contrato de eficiência, somente. Tá? Então, você tem que aprender, né, eu não esgotei o assunto aqui, quais modalidades de licitação se aplica, quais modalidades de licitação podem usar quais critérios de julgamento. Tá? Pregão é só menor preço, maior desconto. Concorrência, todos menos o maior lance, que é do leilão, e leilão só maior lance. Aí tem concurso e tem aí diálogo competitivo, tá? Aí você tem que saber isso aí para sua prova. Eu não esgotei o assunto aqui, eu quis só trazer uma panorama geral dessas nomenclaturas aqui, tá? Vamos para a próxima questão. Todas que agora são as questões criadas por mim, tá? As modalidades de licitação não podem ser combinadas. Essa questão é muito boa. As modalidades de licitação não podem ser combinadas de acordo com o que se extrai da Lei 14.133. Contudo, os estados e municípios podem criar, excepcionalmente, novas modalidades de licitações, desde que para regular conteúdo específico atinente às competências locais. E aí, certo ou errado? O que você marcaria nessa prova do TCE? Certo ou errado? Tá errado, né, pessoal? O artigo 28, mais especificamente aqui no parágrafo 2º, diz assim, é vedada a criação de outras modalidades de licitação, ou ainda é vedada a combinação daquelas referidas no caput. Não pode criar novas modalidades e não pode combinar as modalidades de licitação, que foram aquelas que eu trouxe no artigo 28. Concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo. E concorrência. Então, eu trouxe uma observação aqui. Percebe-se que não há exceção aos demais entes nesse sentido, pois a lei de licitações é norma geral, não podendo os estados e municípios contrariarem seus ditames. E não há aquela excepcionalidade que eu trouxe aqui, para lubridiar vocês. Não há isso aqui, tá? Pareceu bonito a justificativa do errado, mas continua sendo errado. Não há. Não pode criar, nem de forma excepcional, e nem combinar as modalidades, tá?
Então é errado. Não tem exceção. Próxima questão. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, o pregão é modalidade de licitação apta para a contratação de serviço comum de engenharia. Serviço comum de engenharia. Está falando que o pregão é apta para a contratação também dessa modalidade. Tá certo ou errado? Tá certo, né, pessoal? Essa questão pegou e vai pegar muita gente. Muita gente marca errado, porque viu aqui, peraí, serviço comum de engenharia é pregão? Não, mas é certo, tá? Ó, principalmente aqui, ó, no artigo 29, parágrafo único, diz assim: o pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, e não se aplica também para serviços de obras e serviços de engenharia. Olha esse exceto os serviços de engenharia de que trata a linha A do inciso 21 do caput do artigo 6º. Essa linha A, inciso 21 do artigo 6º, trata exatamente do serviço comum de engenharia. E diz que o pregão se aplica para esse serviço comum de engenharia. Aqui, ó. Artigo 6º, inciso 21, a linha A, serviço comum de engenharia. O pregão se aplica, tá, a esse serviço. É o que a gente consegue extrair da lei aqui, tá? E a nossa questão diz o quê? O pregão é modalidade de licitação apta para a contratação de serviço comum de engenharia. Tá certo. Não diz que o pregão é unicamente, não foi exclusivo, não foi restritivo. Diz que é apta, que pode usar o pregão, né, para a contratação de serviço comum de engenharia. Por isso que está certo, tá? Próxima questão. Segundo a lei de licitações, a publicidade será diferida quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura e quanto ao orçamento da administração. E aí? Certo ou errado? Certo, né, pessoal? Ó, nosso artigo 13 aqui, parágrafo único, diz assim: a publicidade será diferida, inciso 1, quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura e quanto ao orçamento da administração, né, nos termos do artigo 24. O que a nossa questão disse? Que a publicidade será diferida quanto ao orçamento, quanto ao conteúdo das propostas, né, e quanto ao orçamento da administração. Por isso que foi correto. Copia e cola aqui do nosso parágrafo único do artigo 13. Agora, preste atenção numa coisa. O que é diferida? Esse parágrafo único do artigo 13 não é uma exceção à publicidade. Não, porque vai haver publicidade. Apenas esse diferido aqui, ó, segundo o dicionário, diz assim: ó, transferir para outra data, adiar, procrastinar, né, postergar, né? Então, o que a gente entende? Que a publicidade não será, por exemplo, não é uma exceção à publicidade. É apenas uma transferência para frente, né? Então, eu já vi banca cobrando assim, dizendo que esse parágrafo único do artigo 13 representa exceção à publicidade. Mas não há que se falar em exceção. É apenas uma postergação da publicidade. É um adiamento da publicidade, tá? Não tem nada a ver com exceção, tá? Vai se publicar. Nesse caso aqui, ó, quando abrir, vai se publicar. E aqui, nesse artigo 24, tá? Mas não vai deixar de publicar, viu? É apenas um deferimento, tá? É um diferimento, na verdade, com DI, né? Mas só depois, aí, mais pra frente, viu? Vamos lá. Próxima questão. Essa questão é muito boa. Pegou muita gente. Não poderão disputar a licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica que nos 8 anos anteriores à divulgação do edital tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas a de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. E aí, sabe errar ou não? Eu não sei nem errar. Calma. Tá errado. Porque assim, nosso artigo 14 diz assim: não poderão disputar a licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente. E
no inciso 6, diz pessoa física ou jurídica que nos últimos 5 anos a divulgação edital. Tá? A nossa questão falou 8 anos. Acredite em mim. Eu já vi muitas bancas cobrarem isso aí. Tá? Apenas alterando essa idade. Essa quantidade de anos. De 5 para 8. Está errado. É 5 anos. Acredita. Começa a fazer questões de licitação. Que você vai ver as bancas cobrando isso aí. E alterando apenas a data. E falando que está errado. Elas não costumam alterar isso aqui, ó. Elas alteram a data aqui. De 5, colocam 8, 7, 6 e tá errado. É 5 anos, tá? Fica ligado nisso aí. Vamos lá. Próxima questão. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma presencial, admitida a utilização da forma eletrônica, desde que motivada, devendo a sessão ser publicada em ata e gravada em áudio e vídeo. E aí, certo ou errado? É errado, né? Ó, eu já vi muita banca cobrar isso também. Ah, tudo que você traz aqui você já viu. Ah, eu já vi, por isso que eu trouxe. Ó, artigo 17, parágrafo 2º. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica. Pessoal, tudo hoje é eletrônico. A regra é ser tudo digital, eletrônico. A exceção é presencial, é papel, por exemplo, né? Tudo é digital. E a nossa questão fez o quê? Falou que as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma presencial. Tá errado. Contraria a lei, que fala que é preferencialmente sob a forma eletrônica. Admitida, né? Por mais que a preferência seja de forma eletrônica, tem sim a possibilidade ainda de fazer de forma presencial. Mas isso desde que motivada. E devendo ainda, né? Quando realizada presencial, a sessão ser pública e ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Tá? O que eu trouxe aqui? Um aprofundamentozinho. Não confunda o que você viu anteriormente, né, com isso aqui, ó. No artigo 12 diz assim, ó, no processo licitatório, observar-se o seguinte: os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. Viu? É por escrito. A banca vai colocar aqui digital. Os documentos serão produzidos por meio digital. Aí você erra. Tá? É escrito aqui. E também no inciso 6 diz assim, ó, os atos serão preferencialmente digitais. Aqui são os documentos que serão por escrito. Aqui são os atos que serão digitais, tá? De forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Não confunda isso aí. Vamos para a próxima. Os documentos serão produzidos por escrito, com data, hora e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. E aí? Certo ou errado? Não pensa muito. Eu acabei de trazer essa base legal que você tem que acertar. Tá certo ou errado? Tá errado, né? Eu já vi banca cobrar isso aí. E muita gente cai. No meio da prova, todo mundo cansado. A pessoa vai, não lê direito e marca certo. Mas tá errado. Ó, os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização. A questão trouxe a hora. Tá errado. Não fala em hora no artigo 12, inciso 1. É apenas por escrito com data e local. Não fala data, local e hora. Acredita em mim. Já cobraram isso e muita gente caiu. Você não vai cair não, tá? Pessoal, então é isso. Muito obrigado por você que ficou até o final. Tem essa frase bíblica aqui, que quem planta chorando, colhe sorrindo, tá? E que só não passa quem desiste. Tamo junto, falou, fica com Deus e